Resende, reaprendendo a aprender. Bem-vindo aí, vai dar Leandro. Vamos começar E a aí, meu nossa velho? terceira parte da nossa saga do concurseiro. Hoje a gente vai Isso. falar sobre a prova, né? O Isso. momento chave de todo esse trabalho, né? Exato. Queria começar recapitulando rapidamente, né, o que a gente falou nas duas sessões anteriores, né, que a gente falou do plano, que a gente falou do treinamento. Tá? Então, o plano é aquilo que a gente pensa e organiza principalmente, e o treinamento é a nossa atividade, né, a nossa ação de preparação para este momento da prova. E o que é que você quer colocar além disso? Que é isso aí. Isso aí tá. Pra mim já começa. O plano é essa prévia aí que a gente viu na primeira parte da live. Primeira live, na segunda a gente deu uma recapitulada. E esse momento de reflexão para pensar no que vai fazer. Recomendo, já aproveito para recomendar, se você não viu a primeira parte e a segunda, dê uma olhada lá no IGTV, lá no Instagram do @Reset Projeto. Tá lá, foi massa. Então a primeira parte é essa parte de reflexão. A segunda é o treino, é a prática de aplicar o plano e manter essa rotina para o desenvolvimento desse conhecimento que vai ser decisivo para esse momento de hoje, que é a prova. Tão temida aí por todos, mas a gente vai trabalhar nessa mentalidade aí, né, Gustavo, hoje? Isso. Enfim, a gente fez tudo, né? A gente se planejou, a gente treinou, praticou, e aí chega a hora da verdade, né? A hora da prova, né? É um momento, sem dúvida, onde tudo aquilo que a gente fez vai ser colocado à prova. E você só vai ter aquela chance, né? Errou, aproveitou. Não vai ter de novo. Pode ter um outro concurso, né? Mas aquele não vai ter mais, né? A não ser que seja anulado, né? Que às vezes acontece também no caso dos concursos, você faz o concurso e o concurso é cancelado, é anulado, e aí acontece de novo, né? E aí, cara, não tem como não comparar isso novamente com os esportes, né? A gente vê tantos atletas tal, que se preparam, e no dia da luta não vão bem, cara, né? Não vão bem. Enfim, e aí existem inúmeros fatores Vários motivos, para né? que isso, né, para que isso aconteça. E aí a gente colocou para começar falando sobre a parte da mentalidade, mas eu queria pegar essa ponte, né, entre o treinamento e a hora da prova, que é o overtraining, né? Nos esportes acontece muito isso. O cara treinou tanto que o auge dele passou. E aí, quando ele chega na hora da luta, na hora daquela partida importante, ele está muito cansado, extremamente cansado. Teve um overtraining. Existe overtraining em concursos, cara? Tu acha que pode acontecer algo assim? Cara, eu acho com certeza, eu tenho certeza. E eu creio que isso é uma das coisas que a gente vê muito, como eu já falei, a gente vê muito isso em vestibular, né? Você vê os adolescentes, assim, até conversando há um tempo atrás com minha terapeuta, ela falava que muitos adolescentes que estavam em fase de Enem, que iam para fazer terapia, um dos grandes motivos era justamente essa tensão, essa carga excessiva de estudo, de preparação para o Enem. O que acontecia é justamente isso. A pessoa estava super preparada, estava consumindo muito conteúdo, mas esse volume estava afetando aspectos biológicos que comprometeu justamente o momento de expressar o conteúdo que você aprendeu na prova.
Não existe, acredito que essa relação de overtraining para o estudo existe sim. Tanto é que no Reset eu falo muito sobre a importância do estudo saudável e possível. Não porque, não só pelo aspecto da saúde em si, que já é o suficiente, mas porque a importância da saúde vai influenciar dessa carga, desse volume saudável, vai influenciar em aspectos como ansiedade, como cansaço, como atenção, vai influenciar até no seu sono, que o sono influencia uma série de coisas. Então, tem que ser na medida mesmo, cara. Cara, eu concordo 100%. Nos concursos que eu fiz, enfim, eu tenho alguns problemas nesse sentido também, né? Algumas dificuldades que eu fui superando ao longo da prova, do tempo. Mas, Sim. ao longo da vida, eu lembro de alguns concursos que realmente eu não fui bem, né? Porque eu estava com algum tipo de overtraining, ou melhor, uma sobrecarga, né? Qual é o tipo de sobrecarga? Né? Eu lembro demais que a primeira vez que eu fiz um concurso, uma prova de mestrado, uma seleção de mestrado, eu não passei. Eu fiz uma prova muito ruim, né? Muito ruim. Precisava tirar 7, eu tirei 5, se não me engano. E, assim, uma das coisas que eu fazendo a análise do que houve foi que eu me cobrei demais para aquilo e acabei falhando no que realmente precisava, que era o treinamento, né? Então, Sim. eu lia e tal, as pessoas diziam assim, não, Gustavo, tu vai passar e tal. E aí, eu acabei errando o meu treinamento, né? Não organizando da forma correta o meu treinamento. E no dia da prova, eu senti isso e eu fiquei bastante nervoso, né? Eu lembro demais que eu fazia aquela prova e eu estava nervoso porque eu sabia que eu não estava conseguindo render bem, né? E aí acabei não passando. E aí no outro ano, quando eu fiz novamente a seleção, eu fiz o contrário. Eu fui super relaxado, né? E acabei passando. E é muito complicado. Cara, Muito complicado esse momento da prova, né? pois é. Mas isso tem muita relação também, Gustavo, com a questão daquele aspecto que a gente falou na live anterior, a autoavaliação. Essa autoavaliação não é só o conteúdo, é você se autoavaliar, é você ficar se monitorando. Caramba, como eu estou estudando? Esse volume de treino, tá dando para mim? Então, tá forçando muito, eu estou estressado e tal. Essa autoavaliação, essa consciência, ela vai levar você para um treino na medida. Inclusive, essa autoavaliação vai ser fundamental para o momento da prova. Como é que você vai estar fazendo a prova? Como é que eu faço prova? Como é que eu respondo? O que é que eu faço? Por onde eu começo? Eu termino como? E isso tem toda a base na mentalidade, né? Que é o que a gente estava falando. A gente vai estar entrando, né, nesse tema aí. Mas é isso aí, velho. Quanto melhor tiver sido o treinamento, né, menos você vai sentir aquela pressão da prova. Isso aí, isso sem dúvida, né? Treinamento difícil, a prova fácil, né? Mas, quando você chega na hora da prova, acontecem sempre com aqueles imprevistos, né? Falando de concurso especificamente, já aconteceu de eu ir para uma prova e, de repente, o meu lugar era no sol. Né? O meu lugar, o lugar onde eu fui, eram lugares marcados e tal, e o lugar que eu calhei de ficar era do lado do sol. Então eu fiquei uma parte, né? Era de manhã a prova, eu fiquei uma parte, claro que não foi o tempo todo, né? Uma parte lá levando o sol no braço, um calor grande, a sala não tinha ar-condicionado, enfim, essas coisas que acontecem, são imprevistos. Mas nesse concurso eu consegui manter a calma. Mas às vezes uma coisa assim acaba com todo o seu treinamento, porque você não estava preparado para aquilo, né? O seu psicológico não estava preparado para aquilo e aquilo acaba tirando sua atenção. Como é que a gente consegue lidar com esses imprevistos? Pois é, existem várias formas. Uma das coisas que eu falo, daí a importância dessa mentalidade para a prova, e essa mentalidade começa com a forma como você vê a prova. A gente culturalmente entende que prova é uma coisa ruim, é tenso, e é pressão, e é sofrimento, e aí muita gente entende
entende que é uma coisa tão ruim que até usa meios alternativos durante a escola, né, a faculdade e tal, para solucionar aquele problema, né, meios alternativos. Memória Mas alternativa, né? memória compartilhada, vamos dizer assim. Também. Aí, mas veja só, a prova ela é um elemento fundamental para inclusive para aprendizagem. Entenda o seguinte: você passou aquele tempo estudando aquele conteúdo e vai precisar demonstrar aquele conteúdo. Vamos esquecer o momento de uma prova, de um Enem, de um concurso, mas um exercício em casa. Você estudou e aí vai testar, vai fazer um exercício, vai responder um questionário, vai fazer um quiz, inclusive uma estratégia de aprendizagem. Aquele momento é um momento de prova, é um momento de teste, é um momento que você vai provar que você sabe aquele conteúdo. Então, quando você começa a mudar essa visão, poxa, a prova é algo bom, é algo que eu preciso fazer, é algo que quanto mais eu fizer, melhor vai ser para eu ter essa segurança, para ter conforto na hora da prova e também para memorizar mais, isso faz diferença. Isso é o que eu sempre falo. Não deixe para pegar a experiência de prova no dia da prova. Tem que pegar a experiência de prova antes. Até para você saber como é, como eu estava falando, você ensaiar. Quanto mais o ser humano ele é acostumado com padrões. Quanto mais você repete, quanto mais você faz, mais seguro você fica e também melhor, mais fixada vai ficar aquele conteúdo na sua memória. Então, essa forma de ver a prova é algo bom, algo necessário, é algo que está constantemente no seu dia a dia, é fundamental. Por exemplo, na última live, né? Na última live eu fui provado, né? Fui testado para explicar o que era indexação, a diferença de indexação pré e pós-coordenada. Então, outras perguntas sobre indexação. Não, de Bíblia não. Mas veja só, aquele momento foi um momento de teste, e onde eu tive que parar, recuperar aquela informação na minha mente e mostrar e demonstrar aquele conhecimento que foi adquirido. Então, é a mesma mentalidade, é o mesmo princípio. Quanto mais a gente tiver isso incorporado, melhor vai ser para todo o processo de preparação, execução e pós-prova. Concordo 100% com isso. A minha amiga Ana Patrícia, um grande abraço, está dizendo assim, concurso nunca é só conhecimento do conteúdo, tem uma série de fatores envolvidos, né? E como tem. Concordo demais. O concurso até a dia da prova, você pode se preocupar com o conteúdo, né? Mas se você se preocupar apenas com o conteúdo, você vai ser surpreendido, né? Com outros fatores, né? A Ana Rafaela, minha amiga, diz assim, uma coisa boa das provas de mestrado e doutorado é o tempo da prova. Além do clima ser mais leve por lá. Eu não sei, não. Não, mais ou menos. Muita pressão. Que bom. No meu foi pressão. Eu particularmente, cara, algumas provas que eu fiz, eu sou muito tímido, né? E isso me atrapalha muito. Então, uma vez eu fiz um concurso para professor substituto, não tinha prova escrita, né? Tinha que ser uma aula. E eu fiz essa aula, cara, em 15 minutos. Tem noção, bicho? Eram 50 minutos para fazer a aula e eu fiz em 15. Eita, ferro, meu irmão. Foi horrível. Mas assim, por que foi horrível? Normal, porque eu não me preparei da forma correta, né? Eu não fiz um planejamento adequado, eu não fiz o treinamento adequado. Então, chegou na hora, travou geral, até porque eu não tinha me preparado para 50 minutos de aula, né? Eu achava que ia falar e estava resolvido, né? Enfim, mas é tudo o que a gente tem que falar. E doutorado aconteceu a mesma coisa, cara. Eu fiz a seleção do doutorado uns 2 anos atrás, passei no projeto, né? A primeira etapa era o projeto, aí eu consegui passar e tinha a etapa da defesa do projeto. E aí eu não passei, porque eu tinha que expor, né? E eu não me preparei adequadamente, aí me quebrei geral também. Cara, pois é. Faz parte, isso é um aprendizado, Faz parte. Né? Normal. Eu gosto muito, assim,
desse tema, preparação para a prova, até para o mestrado, um dia eu paro só para explicar como foi, mas quem me acompanhou foi uma maratona sistematicamente planejada e treinada cada ponto, porque era a prova escrita, era o projeto e a entrevista, mas graças a Deus, o pessoal que estava junto comigo, que me ajudou também, e toda essa preparação deu certo. Então, mas enfim, a chave é a preparação, o que a gente está falando hoje, né? Preparação para a prova. Eu acho muito bacana esse tipo de concurso, né? Não deixa de ser um concurso para entrar no doutorado, mestrado. Ele tem várias etapas, né? Então, cada etapa várias modalidades. É um planejamento e um treinamento diferente e na hora da prova também tem as suas especificidades, né? A Paris de Amorim está dizendo assim, indexação, a explicação foi ótima, sempre lembrarei. Tá vendo aí, Leandro? Você mandou bem. Então, valeu, você é muito gente boa. Deu certo. A Rafa tá dizendo assim, apesar de fazer a prova de manhã sem tomar café da manhã, olha aí. Olha aí um aspecto. Teve que sair de casa correndo, né? Se não deu tempo para tomar café da manhã. Deu tudo certo na prova do mestrado, porque tinha acabado de chegar na cidade, mais de 500 quilômetros. Caramba, é uma guerreira. Caramba, parabéns. 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 Mas ela manda bem demais, rapaz. Olha só. Não, massa. Essa mentalidade, cara, de chegar na hora da prova, eu admiro muito quem consegue manter a frieza, né? Eu acho que o principal da hora do teste é você ser capaz de se manter frio e não deixar as emoções tomarem conta, né? Eu lembro que os primeiros concursos que eu fiz, falando de biblioteconomia, né? Os primeiros concursos que eu fiz bem tranquilo. E aí eu comecei a passar, né? Passei em primeiro lugar. Passei os 3 primeiros concursos que eu fiz, eu passei em primeiro lugar. Quando eu fui fazer esse concurso, cara, quando eu fui fazer esse concurso onde eu trabalho hoje, que foi o do NPU, eu tava nervoso pra caramba, bicho, na hora da prova. Suando frio. Juro a você. Porque eu tava assim, eu sabia que eu tava muito bem preparado para passar. Nesse sentido, nos primeiros concursos que eu fiz, eu não sabia se eu ia passar, se eu não ia passar. Eu não tinha muita noção do que viria. Depois que eu comecei a exigir de mim, né, essa aprovação, eu fiquei muito nervoso. A minha sorte foi que eu me preparei, que aí é o que a gente conversou nas outras lives. Minha mãe sempre dizia assim, ó, você chega na prova, leia a prova, né, com calma, faça uma oração e vá se acalmando, né? Isso, cara, respira, me ajudou muito, porque se eu começasse a prova já respondendo com tudo, eu ia fazer feito eu fiz no concurso para professor substituto. Eu ia terminar a prova em 30 minutos, né? Que é o que eu fiz no vestibular, cara. Quando eu fiz vestibular, há 300 anos atrás, na primeira fase da federal, eu fiz a prova em 1900. Em 1 hora, bicho. Em 1 hora eu fiz a prova. Né? Eu tirei uma nota muito baixa. Meus colegas do terceiro ano ficaram impressionados como eu tirei uma nota menor do que a deles. Sendo que durante o ano todo a minha nota na escola era bem maior do que a deles, né? E foi por causa disso. Então eu cheguei na prova, fiquei aperreado, saí marcando lá o que vinha para me livrar daquela tensão, né? Eu acho que isso é o mais difícil. Como é que a gente consegue chegar na hora da prova e manter essa frieza? Pois é, eu falo, pronto, a gente falou sobre mentalidade, né? Aí agora a gente vai trabalhar essas estratégias, considerando que você já vem trabalhando a prática do estudo. E que você lê o edital e que sabe exatamente como é que é o tipo da prova. Então aí agora você vai traçar a estratégia para a prova. E ficar justamente chegar no dia já sabendo o que é que vai fazer. Juntando também com esse planejamento de transporte, de alimentação, de material. Parece besteira, todo mundo fala isso. Mas esses aspectos, chegar no momento da prova, na manhã ou tarde que você está indo para a prova, se tiver alguma coisa fora do lugar, pelo menos eu já fico tenso. Eu digo, caramba, cadê não sei o quê? E lá vai. E aí isso vai desestabilizando. E o que você menos precisa é dessa instabilidade emocional
para o momento da prova. Porque para você lembrar, quanto você lembrar das coisas, quanto menos estresse, melhor. Por isso que é muito bom, como o Gustavo falou, essa tranquilidade, a oração, a meditação, a respiração, para que você possa estar com a mente o mais tranquila possível para lembrar das coisas que você precisa expressar. Planeje tudo isso. Eu sempre faço esse planejamento milimétrico, até meio neurótico, mas na verdade eu estou querendo minimizar, controlar o máximo de variáveis, fora aquelas variáveis externas, que a vida da gente é assim, que podem ter e causar essa instabilidade, dar aumentar a sua atenção para a prova. Eu me lembro no último concurso que eu fiz, que foi do TRT, eu vim para aqui, eu vim de Pernambuco para cá, né? E aí, no dia antes, dormi na casa do amigo meu, e aí cheguei no lugar da prova. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu lá, sentado, conversando com o pessoal, descontraindo, e aí tinha uma menina falando bem alto na sala. Olha, nem adianta mais fazer essa prova. Porque, rapaz, fulaninha de não sei da onde, parece de Brasília, veio pra cá e, poxa, fulana, eu nem sabia quem era, a pessoa falou o nome, até hoje eu não sei quem era, mas assim, essa pessoa era alguém que era matadora em concurso, não sei quem era. E aí, a primeira coisa, eu tava tão focado que a primeira coisa que eu pensei, a pessoa disse, não, fulana veio, não sei da coisa, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, rapaz, eu estudei tanto, me dediquei tanto, dei tanto sangue, vim de Prazeres, lá de Jabotão dos Guararapes. Um abraço para Prazeres aí. Vim lá de Prazeres, para quê? Para Natal. Nunca tinha vindo em Natal. Para fazer essa prova, para ficar com medo de não sei quem, meu amigo. Vamos lá, é eu e a prova e vamos ver quem se preparou mais. Então, assim, eu estava com muito focado, assim, tá muito instigado para a prova. Por quê? Porque eu já via a prova como algo muito bom, era algo muito empolgante, era uma competição com esse cunho positivo. Até hoje eu vejo assim, não porque eu seja competitivo, sim, eu sou competitivo, mas porque assim, a minha preparação, ela me deu essa segurança para encarar dessa forma. Então, por isso que a preparação é muito boa. E nesse dia estava tudo calculadinho, tudo controlado e deu certo. E tô aqui em Natal, né? Graças a Deus. E é isso. Não, as fake news dos concursos, como está dizendo aqui a Rafa. Fake news dos concursos. Gostei dessa. Eita. Polêmica. Quando a gente está falando agora, né, durante a prova. Sim, durante a prova. Então, cheguei na prova, eu fui fiscal, não sei se tu já tivesse a oportunidade disso. Já, velho, muito bom ser fiscal de prova. Muito interessante, cara, quando você é fiscal. É muito bom. Porque você vê a atenção que as pessoas têm, né? Você vê de tudo, cara. Eu chegava para ser fiscal, normalmente a gente chega antes, né? E tem que abrir a sala, organizar e tal. Então você já vê, cara, ó, eu não sei dizer quem vai passar no concurso, mas eu sei dizer quem não vai passar. Quem não vai passar no concurso é aquela galera que entrega a prova rápido demais, aquele pessoal que fica saindo o tempo todo para ir no banheiro, aquela pessoa que fica incomodada demais, né? Tem gente que fica incomodada e pede para mudar de lugar, pede para mudar de lugar, pede para mudar de lugar. Essa pessoa ela não está conseguindo focar na prova, né? Eu não estou dizendo que ela não tem o conhecimento, mas ela está tão se incomodando tanto, né? Que ela acaba perdendo tempo, né? Perdendo foco. Uma outra coisa que como fiscal eu acho muito interessante também é que as pessoas elas não têm o hábito de ler a prova. Né? Tem pessoas que já pegam a prova só isso. Né? Aconteceu uma coisa lá num dos concursos que eu fui fiscal, que a prova dela tinha vindo errada, né? Só que ela não conferiu quando a gente, né? Que os fiscais têm que conferir a prova coletivamente e tal. E ela não informou. Resumindo a história, quando ela percebeu que a prova estava errada, não tinha mais prova e a coordenação do concurso não deu uma nova prova. Ela não trocou a prova dela e pronto, ela teve que fazer a prova desse jeito que veio. Né? Infelizmente, mas assim, falha dela, né? Por quê? Porque ela estava tão tensa naquele momento da prova que acabou esquecendo
o método direitinho, né? O que é que você tem que fazer? Primeira coisa é ler a prova, cara, né? É a primeira coisa. Tudo é ler a prova, não só no seguinte, Leia a mas prova. também de conferir a prova, né? Às vezes tu recebe Uhum. até uma prova errada. Tem concurso por aí que na mesma sala tem vários cargos diferentes, né? Já pensou você está fazendo para um cargo e recebe a prova de outro cargo? Né? Então imagine aí a confusão. Então, primeira coisa é conferir a prova. A Deise está dizendo assim, pior que é assim mesmo, na fiscalização você consegue visualizar a atenção do povo com mais clareza. Exatamente. E é um aprendizado para a gente, né? Porque a gente também acaba fazendo concurso depois e a gente começa, pelo menos, aprendendo o que não fazer. Né? Exato, exato. Eu acho muito interessante. Eu ficava vendo assim, algumas pessoas levavam água, muita água, né? Se eu levar um pouquinho de água, tudo bem, mas tinha gente que levava 1 litro d'água, 2 litros d'água, não sei. Fruta. Aí eu tava, vai passar mais tempo comendo do que fazer na prova. Estavam lá mais preocupados em sair. A prova começou, 1 hora de prova, a pessoa já está perguntando, ele pode sair? Aí eu disse, não, pode sair não, lê a prova novamente e tal, né? É muito interessante. Só que o que eu queria falar contigo agora é do momento que eu acho crucial do concurso, que é passar as questões para o gabarito. Rapaz, eu posso só voltar. Mais raiva quando você erra uma questão nesse momento. Eu posso voltar só um pouquinho, só para causar uma polêmica em relação a isso. Em relação a essa questão de sair da prova, de beber água, de comer e tal. Eu tenho uma estratégia um pouco diferente em relação a essa questão de pausa. Na verdade, como a gente trabalha, tem aquele tempo certo, dá para você, pelo menos eu, penso assim. Leandro, não consigo ficar 4 horas, 2 horas concentrado em sei lá, lendo uma prova, resolvendo uma questão, alguma coisa. Eu não consigo me concentrar durante 2 horas. Depois de 1 hora, a minha atenção, a concentração começa a decair. Então, nessa percepção, e algumas pessoas também têm essa dificuldade, eu traço uma estratégia onde as saídas para o banheiro são necessárias e são estratégicas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, eu geralmente saio 2 vezes para fazer uma prova, para ir no banheiro. Por quê? Porque eu estou com vontade de ir no banheiro? Não, porque é um intervalo entre cada etapa. Eu divido a prova geralmente em 3 fases. Uma fase de leitura, uma fase de resolução inicial, de 4, né? Uma fase de resolução inicial, uma de conferência e a outra fase, essa que está falando aí, que é a de passar o gabarito para a folha de resposta. Mas sempre que eu saio, das 2 ou 3 vezes que eu saio, é calculado, porque já estou começando a decair minha atenção, e aí eu vou no banheiro, lavo a mão, me estico, tal, lavo o rosto. E isso dá uma recarregada, eu consigo dar uma descansada, uma micro descansada, para voltar com a atenção melhor. É aquela história do lenhador que a gente estava falando da outra vez. Como eu falo, mas assim, é uma regra, todo mundo tem que fazer assim? Não, você tem que se testar. Como é que você verifica se esse método funciona? É fazendo prova em casa, é simulando em casa. E quando a gente fala de simulação, é você simular o tempo, inclusive o tempo que você vai dedicar para cada coisa. E é importantíssimo ter aquele tempo só para fazer a marcação no cartão de resposta. Porque imagine que você passou 1 ano para se preparando, gastando, fazendo um monte de coisa, passou aquele tempo de prova e você vai perder por causa daquela hora que você marca o cartão de resposta. Realmente para... Aí você se desestabiliza, né? Então tem que ter esse tempo com muita calma. Guarde aquele cartão de resposta. Aquilo ali é seu concurso. Não é nem a prova. É aquilo ali. Aquilo ali é sagrado. Você vai guardar com um jeitinho, longe do chocolate, longe de tudo. Vai pegar aquele papelzinho santo ali e vai com calma para passar. Então, eu sempre faço uma marcaçãozinha com pontinho antes, né, no meio, de lápis,
depois que eu vou só fazendo o preenchimento. Como é que tu faz aí, Gustavo? Cara, eu ficava muito tenso, bicho, na hora de marcar o gabarito, porque eu não ia me perdoar se eu errasse uma questão naquele momento, né? Graças a Deus eu nunca perdi uma questão por conta disso. Eu já. Eu me lembro, né? Mas acontece, né? Então eu fazia com todo cuidado do mundo, cara. Todo cuidado do mundo. Deixava muito tempo para isso, inclusive, né? Fazia de tudo para ter tempo para isso. Quando eu era fiscal, várias vezes a prova terminava e tinha gente ainda marcando o gabarito. E aí você tinha que pedir para tirar, e a pessoa, com certeza, nervosa, de repente perdia algumas questões facilmente ali. Isso que tu falou antes, né, de ter o horário e tal, mas isso faz parte do seu treinamento, né? Então, Da estratégia. Mas é diferente Exatamente. uma pessoa que, por exemplo, não está preparada e chega, bebe muita água, de repente está lá naquela concentração e sentindo vontade de ir para o banheiro. Ou seja, ela não vai porque ela quer, ela vai porque está sentindo a obrigação de ir. Né? Então, ela com certeza vai desconcentrar na hora errada. Né? Então, precisa ter muito, muito cuidado. A Deise está dizendo assim que não consegue nem beber água, quanto mais ir no banheiro. Eu também, raramente eu saía da sala para fazer qualquer coisa. Eu deixo para ir depois de já ter feito o gabarito, depois faltando uma hora para finalizar, dá para ir sem ter que perder mais tempo. Isso aí é uma estratégia, né? Você já saber exatamente em que momento você vai dar aquela relaxada, vai sair da sala e tal. Isso. Longe de chocolate. Longe de chocolate. Esse não pode faltar. Eu não gosto. Denis está dizendo assim, eu não gosto de ir ao banheiro nem que seja para se alongar. Eu também não. Eu sempre evitava. Ele disse, eu gosto de ir, na verdade. Eu gosto. Eu evitava. Mandar um abraço aí para Denis. Não é fácil, como a gente já comentou nessa outra live, não é fácil você ficar 2, 3, 4 horas, né, sentado em cadeiras que são desconfortáveis, né? Então, realmente, não é fácil. Né? Então, é bom... Deixa eu só mandar um abraço aí para Denis. Denis participou da primeira turma do Reset aí. Eita, foi mesmo? Dedicadão, esforçado, jogado aí nos estudos. Grande abraço aí, velho. Isso aí. Então, durante a prova, cara, é tudo isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Enfim, tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que vai ficar apertado. Eu quer falar mais só para fechar, eu falo isso assim, saiba como é exatamente a prova que você vai fazer e crie um plano. Chega na hora, não invente, assim, para que você não fique mais tenso, tente executar o seu plano. A ordem que você vai seguir de resolução e de pausa, de tudo mais. Isso fica bem melhor. A gestão de tempo na hora da prova é definitiva. Cara, isso aí que tu falou é verdade. A gestão do tempo é tudo, né? Vai fazer uma diferença grande. Vai decidir a aprovação. Isso. Depois da prova... Olha aí, agora começa. Acaba quando ela acaba, né? A prova ela não acaba quando ela acaba. Depois da prova, vem outros momentos fundamentais para o seu aprendizado, né? Que são fundamentais para o seu aprendizado. E que são fundamentais até mesmo para a sua aprovação ou não, que aí é onde a gente vai entrar na parte de recursos, né? Porque mesmo que depois que a prova acaba, você ainda pode correr atrás de uma nota melhor através de recursos, né? E para isso, a primeira coisa, você tem que sair da prova, se possível, com a prova, né, para você poder ler, porque ainda hoje tem concurso que não disponibiliza a prova na internet, né? Tem concurso que não deixa você sair com a prova, mas quando isso for possível, saia de preferência com a prova que você fez, para você saber tudo que você pensou naquele momento da prova e poder aprender com a prova depois, né? Você saber o gabarito que você marcou, né? E já sai da prova, cara, para conferir a prova, para você saber a nota que você vai tirar antes do gabarito ser disponibilizado. O que é que tu acha?
Cara, concordo total. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de anotar gabarito. Ah, não gosto, quero nem saber. Tá perdendo a oportunidade. Pois é, tá Isso, perdendo a passou aquela oportunidade. tensão, né? Isso. Eu entendo, sabe? Eu entendo assim. Terminou a prova. Assim que terminou a prova, vamos comentar sobre a prova. Eu não gosto. A última coisa que eu quero é isso. Eu tô lá com a cabeça estourando, os olhos chorando lágrimas de sangue aí por causa da concentração. Mas naquele momento não. Mas aí eu sempre dou um jeito de anotar o gabarito, se o edital permitir e tal, levar a prova. Justamente dentro disso que você falou, porque aí eu vou saber o que é que eu acertei ou não, se a banca cometeu algum erro na avaliação. Por isso que existe a etapa de gabarito prévio e de gabarito oficial. Porque é nessa hora que muda muita coisa. Uma questão que é anulada ou não, muda tudo isso. Isso serve para Enem, isso serve até para prova na sua faculdade. Cuidado aí quando for falar com o professor. Mas é fundamental essa fase posterior de avaliação. Porque aí depois disso a gente entra em outro momento importante do aprendizado, como o Gustavo estava falando e vai falar aí, a gente vai continuar. Quando a gente, né, só falando aí de recurso, né, o grande dilema do concurseiro, você errou uma questão, mas acertou o gabarito da questão. Você vai entrar com recurso ou não? O grande dilema ético do concurseiro. Você vai entrar com recurso contra uma questão que você acertou no gabarito. É bronca, né? Já pensou? Eu nunca entrei nesse dilema. Eu geralmente eu errei porque anotei errado e nunca passei por nunca tive essa dificuldade. É bronca. Esse é o grande dilema do concurseiro. Mas isso é fundamental, a gente ter em mente o recurso, né? É um instrumento Sim. que a gente tem legal e que o próprio edital diz isso como é, a gente tem que sempre ter isso bem fresco na mente, né? A gente faz o concurso e já tem que analisar a prova para saber se vai caber algum recurso, né? E já preparar o recurso, né? Isso. E mais, aí vamos lá, vamos pensar não só na prova, naquela prova do dia da prova, mas na prova e nos exercícios que você faz em casa. O pós-prova é fundamental para aquilo que a gente está falando, para a fixação do conhecimento, para o aprendizado a longo prazo. Porque muita gente faz exercício, faz prova e erra, vê que errou uma questão e aquilo ali fica ali, correndo o risco de fazer novamente uma questão sobre aquele assunto, não lembrar que errou e errar de novo. Simplesmente porque não foi lá e pegou aquele erro e tipo, poxa, eu errei isso aqui. Como eu falei na outra vez, o erro ele é necessário para a aprendizagem. Porque o erro é uma oportunidade de fechar uma lacuna no seu conhecimento. E como é que você fecha essa lacuna? É você pegar aquele erro ali e agora eu vou pesquisar o que é que significa isso aqui que eu não soube responder. Eu vou pesquisar o que é que os autores falam sobre isso. E aí eu vou na fonte, pego aquela informação, registro, parafraseio, salvo de alguma forma e já coloco aquilo ali como item de revisão. Na verdade, a prova ela é uma etapa, é a última etapa de um ciclo. Você se prepara, você faz a prova, você analisa a prova, avalia os seus erros e recomeça o ciclo. Por isso que é tão importante fazer exercício em casa. Por isso que é tão importante fazer prova em casa. Por isso que é tão importante anotar o gabarito para pegar essa oportunidade de aprendizagem que a prova está lhe dando para você não cometer um erro. Imagine que aquele concurso que você fez era um concurso muito bom, aquele Enem ou aquela prova, mas aí surge uma oportunidade melhor ou uma oportunidade diferente e aquela mesma questão que você errou e que já fechou aquela lacuna cai novamente. Então, é uma oportunidade de acertar com tranquilidade, de mostrar esse conhecimento com tranquilidade. Recomendo demais isso. Isso, independente de como você tiver ido na prova, né? É bom a gente sempre lembrar que a vitória, ela esconde os erros, né? E a derrota, ela deixa os erros claros.
Olha aí, caramba, eu não tenho eu coisa para anotar a frase. anotei. Olha aí, ó. Né? O que acontece? Isso é bem comum em concursos. Vê só. Tem gente que chega assim. Aconteceu agora há pouco. Eu fiz um comentário no Instagram, revoltado, porque teve um concurso no Rio de Janeiro, se não me engano, e que, tipo assim, eram 4 vagas, sobrou vaga, né? Não lembro exatamente os números, não. Mas sobraram vagas. E eu reclamei, né? Fiz um post meio emotivo, assim, e as pessoas não gostaram. Eu vi. Com razão, né? Eu peguei pesado, digamos assim, tá? Me deixei levar pela emoção, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? O primeiro concurso que eu fiz, que foi lá em Natal, foi assim, né? Eram 8 vagas, passaram 4 pessoas. Não é porque 4 pessoas passaram e sobraram 4 vagas. O resto, mais de 100 pessoas levaram ponto e corte. Isso me deixa muito revoltado quando isso acontece hoje ainda. E eu reclamei, né? E aí, algumas pessoas disseram, mas essa prova foi difícil, ficaram culpando a prova, né? A prova foi difícil porque teve gente que foi primeiro lugar em outro concurso e fez esse e não passou. Aí vem essa história da vitória que esconde as falhas, né? A pessoa fez primeiro lugar num concurso antes e fez sei de tudo. Não precisa estudar nada. Fez um outro concurso. Adoro. Fez um outro concurso nem sequer passou, entendeu? Né? Então, isso aconteceu com o nosso amigo Diogo, né? Aquele safado que nunca aparece nas nossas lives. A lenda de biblioteconomia, o grande mestre secreto. Mas ele conta uma história dessa, né? Que aconteceu com ele também, que fez um concurso e nem foi aprovar. Mas por quê? Porque a pessoa acha que passou, foi em primeiro lugar e sabe de tudo. Né? Quando, na verdade, independente da sua prova, da sua colocação, se você pretende continuar fazendo concurso, pretende entrar em outro ciclo de prova, você tem que aproveitar o conhecimento anterior. Né? E a prova é isso, ela escancara, né, aquilo que você erra, só que a vitória esconde. Né? Então, muitas vezes é melhor até você não passar, porque você vai visualizar melhor o que é que você precisa melhorar, do que você passar, porque aquilo ali vai esconder muitas falhas que você tem. Né? A prova ela expõe a sua dedicação, ela lhe expõe, né? E é interessante porque às vezes você fica com medo até de uma próxima exposição negativa. Por exemplo, falou desse exemplo, aconteceu uma coisa comigo. Eu fiz a primeira prova de concurso que eu fiz mesmo, assim, me dedicando, que para mim foi um marco, foi a do TRF, de TRF daqui da região. Eu fiquei em terceiro lugar. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois teve a prova da UFPE e eu não tinha me preparado tanto. Aí já é o contrário, assim, eu poderia ter feito justamente isso. Não, eu fui bem em uma, essa prova é mais simples, eu vou. Aí eu tava tão preocupado de não me expor, porque eu não tinha me dedicado da outra vez, aí eu não fiz a prova. E nessa prova passou uma galera grande, todo mundo, poxa, né, tu devia ter feito e tal. Eu fiquei mal com isso, mas assim, em vez de eu fazer a prova, me dedicando, nem que fosse um pouco, é como eu falo, nem que fosse limitado, eu perdi a oportunidade de fazer um concurso que poderia ter passado, mas isso aí me levou a experiência para as etapas posteriores, né? Para outros momentos. Mas a prova, ela expõe você. Então, e você tem que realmente estar preparado adequadamente. Só uma coisa também que eu queria lembrar, Gustavo, uma coisa que tu falou anos atrás, quando eu estava estudando para concurso, eu me lembro, eu lendo lá teu blog, né? O Jovem Aprendiz do Mestre Gustavo. E aí, e uma coisa que a gente se preocupa muito também com prova em relação à concorrência. E aí eu nunca me esqueço, um dia que alguma coisa assim que tu falou, que a gente olha para a concorrência e aí a gente se preocupa, mas na verdade de toda aquela concorrência vai ter, sei lá, era 3 ou 2%, eu sempre botava para baixo, 2% de pessoas que realmente... pelos meus cálculos, é de 1 a 2%. É isso aí.
pronto, 1 a 2% que vão ser realmente pessoas que vão estar não concorrendo com você, concorrendo com a vaga, concorrendo à vaga. E isso foi muito marcante para mim, cara. Isso mudou muito a minha forma de ver minha preparação. Mas fala aí, pô. Não, é isso. A concorrência é isso. Você tem gente que faz assim, mas esse concurso deu 400 por vaga. Mas não é 400 por vaga. Desses 400, só quem realmente tem nível para concorrer às vagas, já não sei que sejam muitas vagas, né? Mas se for poucas vagas, vai ter 5, né? Sim, você vê que tem concurso que a diferença da nota do primeiro lugar para o segundo é de 3 questões, né? 2, 3 questões, 4 questões. Né? E aí quem faz concurso sabe que uma questão já é muito, 2, então, é muita diferença. Né? E ainda mais questões do que isso. Então você vê que aquele primeiro lugar ele não teve uma concorrência, na verdade. Não tinha ninguém perto dele. Né? Mais ou menos como Fórmula 1. Né? O primeiro lugar terminou o circuito em 1 hora e o outro terminou em 1 hora e 5 minutos. Ou seja, tem ali um mundo, né, de diferença no tempo. Né? E no concurso é isso. Uma questão já é uma diferença grande, mas é apertada. Agora 2 já é muito. 3 já é demais. Eu digo isso, o concurso que eu fiz, onde eu trabalho hoje aqui na Paraíba, eu sou de Pernambuco, tinha uma menina de Natal que estava concorrendo também à vaga aqui da Paraíba. A diferença entre nós dois foi uma questão. Ou seja, houve uma disputa, houve uma concorrência. A diferença foi só de uma questão. Estava apertado, né? Só que nesse mesmo concurso que eu fiz, até o 13º, a diferença vinha assim, né? De uma questão ou de 2 questões no máximo. Mas depois do 13º, já era bem grande a diferença, né? Enfim. Despencava, né? Concurso é isso, cara. Bote aí 1%. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que, na verdade, é você e a prova, né? O bom de concurso é isso, é que apesar de ter a concorrência, se você chegar e acertar 100% da prova, no mínimo você ficou em primeiro lugar e empate com outras pessoas, né? No mínimo isso. Você ficou em empate, vai para o critério de desempate. Mas se você acertar todas as questões, você está lá entre os melhores, né? Então a preocupação principal mesmo é você e a prova. Né? E de forma nenhuma se preocupar com o fulaninho que vem fazer a prova, se Não é, já pensou? mas de qualquer lugar, né? Enfim. Pois é, pô. Mas isso também, veja. E outra, ver a prova é um momento em seu processo de aprendizagem. O compromisso que você tem de estar aprendendo, de estar estudando, de estar seguindo aquela rotina, é muito maior. Ele transcende a isso, porque sua vida toda você vai estar estudando. É isso que eu falo no Reset também. Você vai estar a vida toda estudando. Então, em algum momento, em alguns momentos, você vai ser testado. Vai ser no momento do Enem, vai ser no momento da prova, vai ser numa seleção para o mestrado e tal. Então, se você já vem com essa prática de preparação, poxa, isso vai fazer muita diferença. Isso vai lhe ajudar bastante. Então, veja a prova como exatamente isso. Um momento que você vai demonstrar quem você é, o aprendiz que você é. E isso é muito massa quando você tem essa prática. A diferença no resultado é gritante. Essa é a diferença aí. Que a gente vê. O Theo Terrier diz assim, nunca tive problema em me expor, não. Gostava de fazer todas as provas que fossem interessantes para mim. Excelente esse pensamento, cara. Tem que show de bola. As caras mesmo em tudo. Corretíssimo. Até porque estudar para concurso não é só ler o conteúdo. Muito bem, esse é o pensamento. É a bibliogestão que tá colocando. Exatamente, sim, né? O estudar para concurso não é só conteúdo. O conteúdo talvez seja o principal, mas não é unicamente ele, né? E se você não tiver preocupado com as outras coisas, por mais que você estude, você não vai conseguir o melhor resultado para ser aprovado no concurso. Exato. De vez em quando alguém pergunta assim, poxa, Gustavo, eu estou batendo na trave. Né? O concurso tem 1 vaga, eu passo em segundo. O concurso tem 3 vagas, eu passo em quarto. Né? E aí, o que é que falta para mim? Eu não sei dizer, mas com certeza mais conteúdo não é, porque conteúdo uma pessoa dessa tem. O que está faltando talvez seja esse momento da prova. Né? Uma concentração melhor na prova,
né? Talvez mais treino de prova, mais experiência em outros concursos, né? Cada caso vai ser um caso, né? Mas Exato. se você está passando, está chegando perto, não é um problema mais de conteúdo, né? Lembrando que existem fatores que vão além do seu controle, né? Você não sabe o que é que vai cair exatamente na prova. Vamos dizer, e lembrando, a prova ela não é a forma mais ideal para avaliar. Ela a prova ela tem, como processo avaliativo, ela tem essa lacuna, mas a recomendação é continue, avalie os erros. Quanto mais você está se testando, indo para a situação de prova, a chance de você acertar, mantendo essa consistência e ter uma aprovação é muito maior. Só se acumula, na verdade. É exatamente isso. Galera, a gente já vai para os finais aqui, certo? Eu ainda não tenho tempo, mas quem quiser fazer alguma pergunta pode colocar aí, certo? Agora eu vou fazer uma proposta para o Leandro, certo? Aqui vocês testemunham, né? Eu vou propor ao Leandro o seguinte: vamos escrever um livro, cara, com essas três lives, porque já está esquematizado. Você o esquema já tem. Agora a gente escrever. Caramba! Conseguir transportar algumas dessas falas que a gente teve aí nessas lives para um livro. O que é que tu acha? Oxe, meu irmão, você é que manda aí. Você que é o escritor, eu só sou o aprendiz aí. Mas estamos aí, cara. A gente topa esse desafio. Foi uma experiência muito massa, assim, esse momento, né, foi inusitado, mas para mim foi muito bom, porque para chegar nesse momento a gente se prepara, a gente conversou, trocou ideia, afinou os pontos aí, chegou nessa estrutura. E para mim é sempre um momento de rever muita coisa, né? De revitalizar o conhecimento e até me preparar para outras novidades aí. Mas termina aí sua fala. Daqui a pouco vamos trabalhar o livro. E aí, cara, eu queria que tu falasse mais aí do projeto, do Reset Projeto, né? O que é que tu tens aí de projetos, de cursos? Como é que tu estás trabalhando isso agora, daqui para frente? Pronto, assim, o projeto Reset, anteriormente a gente tinha a estrutura do curso presencial, que vai se manter, mas diante da situação a gente tem que ser prudente. Mas eu estou preparando aí duas modalidades novas de serviço do Reset. Uma vai ser o curso Reset online. Então a gente vai se basear na estrutura do curso presencial, com algumas novidades adaptadas ao ensino à distância, né, através de um ambiente virtual de aprendizagem, considerando todos os aspectos de metodologia ativa de aprendizagem, etc. Então, estou terminando de estruturar. Em breve eu vou estar avisando. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Fica ligado que eu vou estar divulgando. E outra novidade é a mentoria Reset, que, diferente do curso que é para uma turma, é um trabalho direcionado e personalizado. A gente vai trabalhar os conteúdos para o desenvolvimento pessoal. Então, vou acompanhar você, observar quais são as dificuldades para desenvolver essa autonomia e você ganhar tempo nessa estruturação da sua forma de aprender e melhorar seu rendimento durante o processo. Então, fiquem atentos. Em breve vou estar lançando o curso Reset online e a mentoria do Reset. Beleza? Basicamente isso. Aproveitem que o Leandro sabe muito, cara. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos falar de livros, né, bicho? E eu queria falar do primeiro livro, falando aí de mentoria, do livro que você me presenteou. Muito, muito bom aquele livro do Ferro, como o ferro afia o ferro, né? Isso, muito bom, agora. Cara, muito bom. Mas, cara, aquilo ali é fundamental, né? Mostra a importância da mentoria para a vida como um todo, né? E eu acho que a coisa mais interessante da mentoria é que ela poupa tempo, né? Ela poupa tempo. Tipo, uma coisa é você aprender sozinho. Outra coisa é alguém já dizer o caminho, né? Pois é. O que eu acho fantástico da mentoria é justamente você aliar a experiência numa determinada área e no meu caso, propor um conteúdo específico para esses aspectos de aprendizagem. Eu
eu lembro de todas as pessoas que me ajudaram no meu processo. Então, cada dica que foi aleatória fez grande diferença. Imagina se eu tivesse. Eu queria muito ter o Leandro do futuro me acompanhando quando eu estava estudando. Por causa disso, justamente assim, você vai estar encurtando essa sua curva de aprendizagem, não precisando passar por todos os processos de tentativa e erro. É simples assim. Mas, claro, depende muito mais da vontade. Tanto o curso, quanto a mentoria, quanto para o curso de biblioteconomia para concurso, o ponto inicial é a vontade de estar fazendo essa diferença, de estar seguindo, de estar fazendo esse esforço para ter essa transformação. Se depende muito mais da pessoa do que da ferramenta. E, claro, tem ferramentas que auxiliam bastante, mas vai depender do interesse inicial. E estamos aqui à disposição para auxiliar em todo esse processo. Cara, muito bom, bicho, muito bom mesmo. Aproveitar aí para te agradecer, cara, por lives fantásticas. Eu que Agradecer a agradeço. todo mundo que está aí até agora escutando, que vem acompanhando. Vai ficar disponível lá no Reset Projeto, tá? Quem não está seguindo ainda, passe a seguir e acompanhar, né? Porque o trabalho do Leandro tem tudo a ver com quem estuda para concursos e para outras coisas, né? Já que o concurso é uma parte da nossa vida, né? Enfim, a gente passa no concurso, mas não vai parar de estudar, né? Depois que eu fiz concurso, eu já fiz especialização, eu fiz mestrado, quem sabe um dia doutorado. Leandro está no mestrado aí. Não conheço ninguém que para de estudar, né? Porque estudar faz parte da vida, a gente está sempre aprendendo. Fora isso, a gente também passa por outros momentos, né, de provação, né? Então, acompanhe lá e vamos sempre aprendendo. Então, sigam lá para acompanhar tanto essa live e quem não viu as anteriores tem a chance de ver, né? Cada live tem a duração em torno de 1 hora. Tá? E outra, o que eu digo também é compartilhe isso, assim. Se você vê que tem alguma pessoa que... O que a gente conversou tem muita coisa muito boa e tem muita gente que pode estar precisando só de algum trecho, alguma fala que o Gustavo falou, que eu falei, e pode ser determinante esse tipo de conteúdo. Então, compartilhe o conteúdo, além de ajudar a gente, você pode até estar ajudando a pessoa e, quem sabe, tá encontrando aí um parceiro de aprendizagem para se ajudar. Então, compartilhar, esse compartilhar, ele traz benefícios em vários aspectos, inclusive para você. Com certeza, né, bicho? Com certeza. Então é isso, galera. Vamos encerrando. Já está faltando 50 segundos. Queria só deixar como mensagem final para todo mundo que está nessa saga de concurso, que identifique em que momento você está, né? Se você está na fase do plano, está na fase do treinamento, e qual prova você vai fazer. Se você já tem uma prova definida, né? Verifique se você já fez o planejamento correto e se já está treinando adequadamente para ela. Tá? Então é isso, galera. Muito obrigado. Abraço para todos. Acompanhem lá no Reset Projeto a live que o Leandro vai deixar disponível lá. Valeu!